Bom dia. Legal. Bom, como foi apresentado, meu nome é Marcos Botelho, me converti em 92, tive o chamado em 93, fui para o seminário em 99, me formei em 2002, e até aí, daí para frente, só Deus mesmo, e a gente tem um amor muito grande por essa geração. Deus tem colocado no nosso coração esse chamado de amar os jovens e os adolescentes. O adolescente é mais difícil amar. Eu estou olhando para vocês, eu não estou vendo nada, a luz, eu vejo vultos ou eu estou ficando cego, tive descolamento de retina de novo. E eu queria saber uma coisa aqui, vamos ver se dá para... Quantos aqui já viram algum projeto nosso na internet? Assim, só para eu ver. Bacana. Então, a internet tem ido em lugares onde a gente não pode ir. Há 2 anos atrás, um ano e meio atrás, eu me casei. E aí eu me fixei, né? Quem casa quer casa. E eu falei, Senhor, eu estou há 8 anos viajando. Como é que eu faço para continuar indo, né? E Deus falou, não... Graças a Deus você nasceu no século XXI, dá para você ir através da internet. Então Deus tem colocado no meu coração, de uma certa forma, no fim de semana eu fico na igreja local, mas eu tenho entrado em algumas casas e alguns outros lugares pela internet, na graça de Deus. E eu queria compartilhar com vocês alguma coisa sobre essa nova geração que provavelmente... Quem está me ouvindo tem bastante. Se você não é dessa nova geração, menos de 30 anos, eu considero essa nova geração que está chegando. Salvei alguns, outros não. Então vamos botar 33, 32 só para eu entrar na nova geração, tá bom? Então, quem tem menos de 32 é da nova, 33 já é velho. Essa nova geração, esse burburinho, essa mudança tão rápida, o que está acontecendo, e como a gente consegue ser igreja, como a gente consegue ser no meio disso tudo. O mundo mudou muito rápido, o mundo tem mudado muito rápido, a gente não consegue acompanhar. Eu não consigo acompanhar e os adolescentes, nem os adolescentes conhecem acompanhar. Hoje as informações são rápidas e ficam para trás. Hoje não dá tempo de você lamentar as coisas que acontecem. Hoje não dá tempo de você chorar a sua dor. A notícia já é rápida, já tá. Você demorou 2 dias para descobrir, você já sabe muito tarde. Essa semana morreu um dos maiores referenciais para nós na área de teologia, o reverendo John Stott. Mas já é passado. A gente já está esperando outras notícias. Alguém ficou com a boca aberta ali. Acho que não sabia. Você entra na internet, filha. Todo mundo sabe, tá vendo? Você precisa de um Twitter ou um Facebook. Urgente. Ele faleceu com seus 90 anos. Mas já é passado. Eu lembro de um episódio e isso tem gerado uma crise, porque é muita coisa nossa, a gente não consegue assimilar essa mudança tão rápida. Alguém na década de 50 recebia em 1 ano propagandas o equivalente ao que a gente recebe em 1 dia hoje. Deixa eu tentar explicar isso para você. O que você vê de propaganda, outdoor, propaganda, quando você olha para o seu celular, está lá a marca. Aqui mesmo tem muitas propagandas espalhadas, em todo lugar tem algum cartaz. O que você recebe em 1 dia, alguém que viveu na década de 50 recebia em 1 ano. Nossa cabeça está sobrecarregada de informações. E isso tem gerado várias divisões. Isso tem gerado várias rupturas. E a gente tem um sentimento de que está ficando atrasado a cada dia. Então a gente desesperadamente procura na internet assuntos que vão deixar a gente atualizado. A gente não quer ser desatualizado. A gente chega para assistir jornal, não basta um jornal. A gente muda de canal para continuar acompanhando o outro jornal. E aí a gente vai para o canal de jornal.
E assim, essa ansiedade fica na gente desesperado. E eu vou chegar na igreja. Mas esses tempos, quando eu morava em Arujá é uma cidade de 60 mil habitantes, desse tamanhozinho, frio. E eu estava no carro dirigindo e liguei, eu não ouço música, eu ouço notícia, né? Então, daí eu ligo no rádio notícias e falando o trânsito de São Paulo, o caos, sei o que, as pessoas reclamando. E eu me peguei com raiva, falei, é impossível viver nessa cidade. Aí quando eu abri o olho, na verdade eu estava dirigindo de olho aberto, mas quando eu me dei, eu estava em Arujá, vazio, não tem nada em Arujá, dirigindo tranquilo. Então eu estava vivendo o estresse da cidade, morando numa cidade pequena, porque a globalização dá isso, dá esse desespero, esse medo. A gente tem muito medo. Se você é líder, você tem mais medo ainda. Eu digo que os líderes hoje, eles compram os livros que nunca vão ler. Mas o fato de comprar consola o nosso coração. Porque juntou essa muita informação com mais o capitalismo é assim. Então, eu tenho livros lá que estão embrulhados nos plásticos. Mas eu acho, porque assim, os professores reclamam muito disso. Essa crise entrou na escola. Não é só na escola dominical, entrou na escola em geral, no ensino no mundo. Então, antigamente, quando eu pedia para alguém fazer um trabalho lá no seminário, ou quando eu ia fazer um trabalho, era óbvio, a gente pedia, eu conto essa história sempre, pedia faça um trabalho sobre a ceia, na reforma. Aí o que eu ia? Eu ia na biblioteca, pegava vários livros, pegava isso aqui, teologia sistemática, pegava as histórias dos reformadores, aí eu ficava lendo, aí eu anotava. Você sabe se você é velho ou não? Se o livro tem aqueles marcadorzinhos assim, pequenininhos, coloridos, você é velho. Você já é da outra geração. Se você bota ou se você tem fichário de livro, você é velho. E aí, sabe, assim, anotando as frases de um livro. Eu fazia isso também, anotava as frases, tudo. Depois chegava, pensava, escrevia o trabalho, botava uma introdução, uma conclusão, pegava cada livro, anotava tudo, a página que eu usei, fazia uma capinha bonitinha, porque o professor se impressiona com a capa, e aí a gente fecha, entrega para o professor, e essa é a mentalidade de alguém acima de 30 anos sobre um trabalho se faz assim. O grande problema é que todos os nossos professores são acima de 30 anos, então ainda é assim. Aí, esses tempos, aí eu pedi um trabalho sobre a ceia, na reforma, para os seminaristas lá. Na minha cabeça, eles iam fazer o que uma pessoa da nossa época ou mais antiga fazia, aquele compilador de ideias. Aí ele abriu o laptop, foi no Google. Para essa geração, o Google existiu eternamente, com Deus. Né? É difícil admitir que o Google tem menos de 10 anos. Assim, e ele foi lá e digitou ceia reforma. E um enter. Aí apareceu 22 mil páginas para ele olhar. Não, muita coisa. Ceia reforma, protestante, Zwinglio, Calvino e Lutero. 5 mil folhas, não dá para eu ler, não dá. A ceia reforma, protestante, Zwinglio, Calvino, Lutero, a briga, transubstanciação. 800 páginas. Não, muita coisa. Aí ele falou, não, tá muita coisa. Ele pôs ceia, reforma, não sei o que, Zwinglio, não sei o que, transubstanciação, trabalho do Marcos, pronto. Aí deu 5, ele escolheu um, colocou no pendrive e me deu o pendrive. Aí eu falei, meu irmão, mas a função do trabalho é passar pela tua cabeça antes, né? Quem é professor sabe disso. Os alunos começam com Arial e acabam com Times. E assim, quer dizer que o cara fez Ctrl-C, Ctrl-V e não copiou. E a gente fica com raiva. E eu ficava com raiva, falava, moleque, vocês vão aprender. Tem que entregar, eu quero à mão. Alguns professores querendo correr atrás contra isso, eu quero trabalho escrito à mão. E aí eu percebi que quando eu compro um livro e eu não leio, eu na verdade tenho a mesma mentalidade dessa época. Eu acho que só do fato de eu comprar, gente, eu tenho o último livro do Stott, aquele discípulo radical, eu acho que eu li, mas eu nem abri. Mas eu peguei e falei, olha o último livro, amém, obrigado. E botei.
É a mesma filosofia. Você assina revistas que você nunca vai ler. Fala a verdade, quantas ultimatos você ainda nem leu? Está lá empilhada na tua... Quantas vejas isto és que estão lá empilhadas? A gente faz isso, a gente tem esse pensamento, é tanta informação que a gente tem esse sentimento de eu tenho que estar comprando, tem que estar disponível. Eu lembro quando era domingo à noite, eu ia para a CEPAL no outro dia, trabalhei até mais tarde, preparando um seminário que eu ia dar no congresso. Eu dormi era meia-noite e meia. Quando eu acordei era 6 horas da manhã, 7 horas da manhã mais ou menos, eu estava acordando, entre 6 e 7, e eu lembro, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo, não é dar um beijo na minha esposa, é pegar meu celular e dar uma olhada no Twitter. Sei, eu tenho problema. E aí eu olhei, e estava assim, Bin Laden morreu. Não é possível, eu estava vendo assim, enrolei a barra, Bin Laden morreu? Como Bin Laden morreu? Assassinado, Bin Laden, não sei o quê, dei uma olhadinha nos links, aí eu tuitei assim, eu não acredito, já tinha levantado, tomei café, eu não acredito, o Bin Laden morreu. Galera, o Bin Laden morreu. Aí o Fabrício Cunha, aquele que deveria ser preletor aqui, que passou a noite doente, não veio, ele tuitou assim, Marcos, você está 6 horas atrasado. Quer dizer que eu por dormir eu me atraso. Eu não posso mais dormir, eu vou botar o meu relógio para despertar 3 horas da manhã para ver se aconteceu alguma coisa. Você está entendendo? O sentimento, eu estou atrasado por dormir. Então é essa correria, esse sentimento de informação que a gente está toda hora tem que ser atualizado, a igreja tem que ser atualizada, tudo, ele vai corroendo a gente numa ansiedade e numa paranoia que eu não sei aonde é o limite. Eu não sei aonde é o limite. A semana passada eu escrevi um texto chamado O Direito de Esquecer. A gente tem que ter o direito de esquecer. As coisas não nos deixam esquecer mais de nada. Você já pôs a mão no encontro que você tinha que ter na igreja, você botava a mão, você falava, nossa, eu tinha que estar na igreja meia hora atrás, perdi a reunião. E aí antigamente os psicólogos falavam, Freud explica, você esqueceu por querer. Mas isso não dá mais, porque o seu relógio desperta, internet você já sabe do encontro, tudo, a tecnologia não nos deixa esquecer de nada. Eu baixei um aplicativo do Campeonato Brasileiro. Toda vez que o meu timão entra em campo, ele me manda um torpedo. Toda vez que o Corinthians me faz um gol, ele me manda um torpedo. Eu tinha esquecido tanto que eu perdi o jogo do Corinthians e eu era feliz por isso. Mas agora ele não me deixa esquecer. E são coisas que não agregam. Essa paranoia entrou na igreja. Entrou na igreja. É muita informação. E antigamente um cara saudável, antigamente um cara que fazia diferença, era um compilador, né? Eu costumo chamar que era o cara esponja. Tudo que ele ouvia, ele anotava. Então, aliás, se você é uma pessoa que está com o caderno anotando, você é da antiga geração. Mas eu não te preocupa não me acho importante não, porque eu sei que você vai anotar e nunca mais vai voltar nesse papel. Porque é comum. O fato de anotar é simplesmente para você falar, olha, tem mais material, não estou atrasado. Ou então é um fato de você anotar como um processo pedagógico. Eu sou assim. Tem gente que anota e está aprendendo. Na verdade, eu desenho. Então, toda vez que eu lembro que eu ficava desenhando no meu caderno não tem nada escrito, tem desenhos, porque eu sou filho de desenhista, e quando eu desenho, eu estou prestando atenção. Se eu estiver olhando para a pessoa, eu não estou prestando atenção. E aí, isso aí entrou na igreja nessa paranoia dos esponjas. Porque os esponjas, os que sempre anotavam isso há 40 anos atrás, 50, eles se destacaram e hoje são chefes, hoje são pastores, hoje provavelmente mandam em vocês. Esponja. Só que o mundo mudou muito rápido nos últimos 40 anos, mas mudou muito rápido. O esponja hoje é um cara fútil. Um cara que sabe quem ganhou o Big Brother, quem está na fazenda, mas não sabe a relevância disso no dia atual, porque ele sabe de tudo um pouco, mas não chega a aprofundar nada. Ele sabe de todos que morreram, mas não sabe da história de quem morreu. Não leu um livro de quem morreu, mas sabe tudo, está tweetando, está passando. O cara que se destaca, o cara que vai ser patrão amanhã, não é o esponja, é o peneira, é o que deixa passar. E que pega as coisas sólidas. Então, um cara que é relevante hoje,
ele está acostumado a deixar passar, porque é muita propaganda, muita coisa. Fala, olha, estão acostumados a ficar falando comigo o tempo todo, eu tenho que prestar atenção no que vale a pena. Só que o esponja está na liderança, e o esponja está ensinando a ser esponja. O que isso tem a ver com a igreja, Marcos? Está difícil hoje, a separação, o rompimento está cada vez maior. Nosso culto, a nossa liturgia, o nosso jeito de ser igreja, ele ainda é muito esponja. E talvez tenha que ser, porque a liderança é esponja. Então a gente está com pregações de 40 minutos, mas eu olho essa nova geração, eles não aguentam nem 10. Eles ficam no iPhone, escrevendo no boletim, fazendo coisa, conversando. E aí você como pai, você como líder, fala, presta atenção, cara. Como presta atenção? O cara já está 30 minutos, eu ainda não entendi direito o que ele quer falar. Eu estou acostumado com o YouTube é no máximo 10 minutos, mas quando tem 5 minutos eu já não assisto. Videozinho bom é 3. Eu olhei lá na barra, graças a Deus, porque minha internet é meio lenta, quando eu olho assim, falo, não vai rolar não. Esses dias eu li, eu gostei demais. Eu li um Twitter que era o seguinte: a vida é muito curta para a gente tirar o pendrive do modo safely. Então a gente arranca mesmo o pendrive. Tem isso, não vou lá apertar, é muito curta para fazer isso. Eu prefiro arriscar meu pendrive queimado do que ficar tirando toda hora, apertando, dá uma raiva isso. E essa é a sensação dessa nova geração. Essa é a sensação. E em contrapartida a mais velha fala, vocês não têm conteúdo. E é verdade. É uma geração que está sem conteúdo, está acostumada a coisa rápida. Mas por outro lado, se ele for ter conteúdo em tudo que jogam na cara dele, ele pira. Ele vira fútil. Ele está no negócio assim, líderes falando, você precisa de conteúdo. E ele falando, se eu absorver tudo. Você já pensou se nós chorássemos para cada notícia ruim que aparece no jornal? A gente piraria. Então, esses dias aí foi demais. Acaba a notícia sobre o maníaco lá que matou não sei quantos, na Noruega. Não sei o que, negócio assim. Cara, você fica assim, não dá para digerir. Ainda uma das únicas notícias, porque terremoto eu já abstraio. Terremoto, matou 10 mil, não vejo. Sei que, eu estou totalmente sensível já. Eu já não sinto mais nada. Sei o que. Aí, mas ainda esses caras que saem matando todo mundo ainda mexe. Aí tá não sei o que, mexendo na notícia, não acredito, que coisa é essa? Aí o repórter me troca de câmera e me vira falando assim, agora vamos falar sobre comida saudável, onde você pode ser o quê? Eu falei, meu Deus do céu, eu não quero comer mais nada, isso aqui foi indigestivo. Então assim, a notícia não é assimilada, porque nem pode ser, eles nem querem que você seja. Aí você fala assim, tem tanta desgraça, meu Deus, tanto terremoto no mundo, tanto, porque assim, não se fala mais na volta de Cristo. A vida está tão boa aqui, porque se Jesus voltar, estraga. Não é não? A gente pensa assim, a gente não tem coragem de falar, mas pensa. Eu lembro que eu direito falo, Senhor, se tu voltar antes de eu casar e fazer sexo, você está na minha mão, você está, ó, deixa eu aproveitar. Eu estou me guardando, mas você também não volta. Vamos fazer esse trato. Você volta e aí? Aí, voltou, vou para o céu, e aí? Olha, talvez eu seja um dos únicos que tenha coragem de falar isso, mas eu pergunta para o jovem, se ele não estiver transando por aí, mas pergunta. Essa sensação, esse sentimento de desse encontro entre gerações, eles não conseguem assimilar as mesmas coisas que a gente assimila. Eles mudaram. Tem uma palavra complicada chamada a epistemologia, que é o processo de aprendizado. Essa assimilação, ele aprende de outro jeito. Essa nova geração, ela mudou o jeito de se relacionar, ou mudaram para ela, não vamos culpar a geração, mudaram o jeito de se relacionar. Hoje, a gente tem muito mais conhecido. Hoje mesmo apareceu o Ronaldo, cadê o Ronaldo? Ronaldo ali. Ronaldo tinha ligado lá para minha casa, nunca ouvi falar do Ronaldo antes, chorando, eu estou te contando agora.
E aí ele falou, não sei o que, você falou muito no meu coração. Eu falei, quem é? É o Ronaldo, você não me conhece, você falou com o meu coração, não sei o que, naquela mensagem. Aonde? No meu quarto. Ronaldo, eu nunca estive no seu quarto, Ronaldo. Não, foi no meu quarto, eu estava aqui, não sei o que. Ronaldo, você é um doido. Eu conheci ele agora, viu? Eu estou fazendo essa brincadeira. Aí ele falou, não, é na internet. Eu entrei no seu quarto sem saber. Desculpa, viu? Sei o que, pá. Desligou, aí de vez em quando no Twitter, não sei o que, sei o que, pá. E aí hoje ele estava lá sem o seu cavanhaque do avatar. Marcos, eu sou, caramba, como é que a gente já tem uma caminhada pequena, mas conheceu, é um novo jeito. Agora que eu segurei na mão dele, depois de alguns meses, mudaram o jeito de consumir. Eles não consomem igual a gente. Eles botam no carrinho virtual. Sim, você gastar no cartão de crédito, parece que você não gastou, né? Já reparou isso? Passou, não, saiu dinheiro, estou tranquilo. Só que você tem que pagar no final. É muito mais impulsivo, tá? Antes de você comprar, você olhava, vai dar não sei o que, levava para o caixa. Eu desenvolvi uma técnica muito boa. Eu pego uma coisa e falo, vou comprar. E aí eu boto embaixo do braço as coisas que eu quero comprar, principalmente coisas de tecnologia mais cara, e fico andando na loja. Depois de 10 minutos, o sentimento de querer comprar já passou. Eu devolvo e vou embora. E vou embora sem peso. Para mim, eu tenho um iPad novo, sabe? Eu tenho um iPad. Porque eu andei na loja da Apple uns 20 minutos com o iPad novo. Vai ficar mexendo. Na hora de pagar, eu falei, não quero não mais. O sentimento foi, era meu. Faz isso para vocês verem. Só que na internet não dá. Você clicou, já era. Vão entregar. Esse sentimento, esse negócio, estou falando isso tudo para vocês verem o tanto que a gente rompeu. As duas gerações, cada um foi para um lado. As duas gerações estão indo para o lado. Na década de 90, começou a ter uma coisa que, como diria o nosso ex-presidente, nunca antes na história desse país a gente viu, que era igrejas para jovens. Porque na década de 80, logo após a ditadura, teve a explosão de músicas, de louvores, né? Antes era conjuntos, depois tiveram bandas, grupos, depois bandas. Muitos de vocês conheceram ou foram no Tio Cássio, finalzinho da década de 80, onde ia tudo quanto é tipo de elemento rejeitado pela igreja, e as pessoas iam. Depois, no começo da década de 90, nas segundas-feiras à noite, tinha um renascer. Quantos de vocês já ouviram Cartes Barneia, Atos 2, Brother Simeon cantando a única música que fez sucesso na vida, Cristo faz a cabeça e o coração. Ele não é daqui não, né? Não, obrigado. Se for também é meu amigo. Aí paquerou minha irmã na época. Não, era Paulinho Macuco, não é Brother Simeon. Paulinho Macuco, tá? O Paulo Simeon já era casado. E aí a gente tinha aquele negócio de segunda-feira. Quantos aqui, e quantos aí na igreja, eu não vou ver, mas beleza, foram já numa segunda-feira à noite no Renascer? Ninguém, legal, milhões de pessoas, uma ou duas. Mas a gente ia, eu ia e era muito legal, e aquele movimento de jovem, nunca tinha visto aquilo, sabe? Que coisa bacana, muita música, depois tinha 15 minutos de palavra, mas muita música. E depois de um tempo, as igrejas começaram a assimilar isso e começaram a formar igrejas para jovens. A Renascer virou uma igreja de jovem no começo. E começou a pipocar. Em 2000 começou Bola de Neve, igreja de jovem. Igrejas de jovens. E com o tempo a igreja de jovem dura 5 anos, 6, isso é só uma estatística, não estou falando nem mal nem bem. E depois, porque o jovem cresce, né? O jovem cresce, o jovem casa, o jovem não dá dinheiro, então precisa trazer o pai para poder manter o trabalho. E aí a igreja vira uma igreja de adultos ou de família, depois de um tempo, e muda. Mas esse negócio de igreja de jovem nunca foi propósito de Deus. A igreja é um todo. Se a gente não sabe lidar com a outra geração, se a gente não sabe lidar com quem passou, tá errado, isso não é igreja. Então são jovens intolerantes com os mais velhos, eles não suportam. Eles não têm paciência nenhuma. Eu sou um desses.
houve uma inversão de valores, porque a tecnologia hoje, eu tenho dó de ver os pais. O pai está tranquilo, ele está tranquilo, ele é autoridade na casa dele. Até o dia que ele bota um computador na casa dele e compra um celular. E aí ele pega o celular e ele não sabe nem cadastrar o nome dele no celular. Ele fica assim parecendo... Aí tem o filhinho lá de 10 anos, põe aí. Aí o filho, pai, você não sabe? Ele puxa assim, não sei o quê, pá, botou. Aí você fala assim, mas como é que você sabe disso? O moleque já sabe. Nasceu saber mexer no computador, essa geração, nunca vi isso. E aí ele inverte. Nem o pai está preparado para ceder o reter conhecimento, nem o filho está preparado para ser o cara que tem o conhecimento. Por exemplo, o que acontece demais na tua casa e na minha? Você comprou um computador, botou um Word, aí seu filho foi lá mexer, apareceu uma teclinha sobre atualizar o programa, ele atualizou, ou ele baixou pirata mesmo. Ele pôs lá, é o mesmo Word, só que um era o Word 2002 e o outro é 2007, ou 2010, sei lá. E aí você pega assim, o que você fez na minha... O que você fez no meu computador? Como assim, pai? Está aí, está normal, não mexi em nada não. Não, mas o botão de salvar estava aqui, não está mais. Pai, está a 1 centímetro do lado, aqui. Mas não é o mesmo ícone. Mas mudou, é só está mais bonitinho. Mas é tudo diferente. Você sente, eu vou ter que reaprender tudo de novo. Que droga, moleque, você não mexe mais no meu... Aliás, fontes de problema em casa é ter um computador só. Compra um para ele. E proíbe alguém de mexer no teu. Seu computador é particular. Computador é igual roupa íntima. Não dá para emprestar. Não dá para emprestar. É fonte de irritação, de problema. E assim, por um lado o filho não dá também. O pai, qualquer problema que deu, foi o filho que baixou alguma coisa que trouxe vírus. Sempre é culpa do filho que baixou alguma coisa. Então essa briga trouxe um fenômeno interessante. Os mais velhos estão se isolando. Então o mais velho viu que quando ele chega na tecnologia, ele não consegue manipular igual os mais novos. Então qual que é o pensamento dele? Isso aqui não vai me derrubar não. Eu não quero ter nada. Entendeu? Ele se isola. Ele se isola. Não quero computador, não quero aparelho de telefone, ele vai se isolando. E ao se isolar, a gente está surgindo uma geração mais velha, que é uma geração solitária, não consegue comunicar com os mais jovens, não sabe, está isolado. Porque se for, vai ser zoado, vai sofrer bullying virtual, ou mais conhecido pelos mais novos como troll. Eles vão fazer um troll em mim. Vocês nem sabem o que é isso, mas beleza. E eles começam a se isolar, e não só se isola na área de tecnologia, se isola da geração. Deixa eles. E se você põe culto de sábado para os jovens para se isolar, deixa os jovens meio que fazer o que quiser no sábado, deixa a nossa igrejinha aqui em paz. E ó, eu já ouvi muito líder falando assim, vocês fazem o que vocês quiserem no sábado, aqui não. Está errado. Líderes e adultos. Isso não é igreja. A igreja não tem que ser nem só jovem e nem só antiga. Tem que ser igreja. E os mais novos? Os mais novos não têm o contato com os mais velhos. Os mais novos se sentem super poderosos, eu posso fazer o que eu quiser. Lá na minha igreja tinha um menino com 19 anos que ganhava 15 mil reais por mês. E o que ele fazia? Mexia na internet, é isso que eu entendo. Ele lá mexendo, não sei o quê. 15 mil reais por mês. Aí sabe o que ele veio falando? Eu acho que eu vou sair do emprego. Eu falo, eu te bato na cara, moleque. Tem muito homem aí maduro que trabalhou a vida toda que não vai ganhar 1/3 de você. Que era o sonho ganhar. Ah, não. Os caras lá cobram muito, também, não sei o que, desgastante. Aí eu soube uma coisa que me deixou com muita raiva. Olha só. Ele com outros mais 4, 3 meninos que ganhavam mais ou menos a mesma coisa, tudo abaixo de 22 anos. Não pode ganhar. Mais de 22 anos tem que ser estagiário, ganhar mal. É assim que a gente cresce e vira homem. Você não pode dar dinheiro para essa turma. Aí eles foram para a praia. Olha só.
soube desce. Eles foram para a praia, passar um feriado maior. Aí chegaram lá e falaram, vamos alugar jet ski. Não vamos alugar jet ski não, vamos comprar. Aí cada um comprou um jet ski. Aí compraram o jet ski, andaram o feriado. E aí o que aconteceu? Eles lembraram que na volta, eles não têm onde pôr o jet ski. Você está entendendo? Eles não têm garagem para pôr jet ski. Eles não têm nem o carrinho para carregar. Como é que alguém compra um jet ski? Aí eu falei, moleque, você é moleque. Você é moleque, leva o jet ski lá para casa. É uma geração infantilizada. Ela é infantil. Você pega os moleques com 25 anos, 30 anos, são uns adolescentes, não querem crescer, não querem sair de casa. Eles ganham os salários deles e não querem dividir as contas da casa com o pai. Não, isso aqui é meu. Ou mulheres que também trabalham e não querem dividir com o marido. Não, peraí. A gente agora quer casar, mas assim, eu tenho meu dinheirinho, você tem... São uma geração que ela é infantilizada e egoísta, enquanto a outra ficou toda isolada. Essa geração é uma geração infantil. Eu conversei com um psicólogo, ele falou que a maior reclamação de mulheres entre 20 e 30 anos, mulheres que têm 20 e 30 anos, a maior reclamação das mulheres que têm 20 e 30 anos é que os homens são infantis e não querem casar, querem comprar um videogame, PlayStation 3. Infantis, não quer casar. Lógico que não quer casar. Tem mamãe, papai. Psicóloga, quando minha irmã foi casar com 30 anos, a psicóloga falou, você não casou até agora porque sua casa é muito confortável, muito boa, você não quer sair de casa. Aí eu descobri porque eu casei com 30 anos também. Não quer, a gente não quer, tá muito bom em casa para quê? Aí a reclamação dos homens. Qual que é a reclamação dos homens de 20 a 30 anos? É que as mulheres... elas são possessivas, elas não deixam eles respirarem. Onde você foi? Quem ligou? Você quer? Não vai trabalhar na igreja não, não é esse negócio de voluntário, tem que ganhar dinheiro. Tem que ganhar dinheiro, não tem nada disso, está gastando sua vida nesse troço. E nisso Paulo escreve em Filipenses, pensou que eu não ia ler Bíblia, né? Nisso Paulo escreve em Filipenses, abre aí, 2. Ai. Dava para contar todos os causos de diferença de geração. Eu adoro falar disso. Mas como foi falado antes, e isso tem que ser, o Márcio falou com muita propriedade, tudo isso é só conhecimento. Se a gente não tiver a palavra, não há transformação. Sem o Espírito, a palavra, não há transformação. Capítulo 2 diz o seguinte. Filipenses 2. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição, egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem um outro superior a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos céus e da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Dá uma olhada no versículo 2. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. Como a gente pode ser igreja
tendo um só modo de pensar, se a geração mudou tanto, e mudou tão rápido, porque o jovem pensa de um jeito e o adulto pensa de outro. Como é que pode? Paulo, você até falou isso, dá a impressão assim, Paulo, a Bíblia é legal isso que você escreveu, e Paulo está escrevendo uma prisão. Então quando ele fala de unidade, ele está sofrendo, sendo excluído, e ele começa a falar do amor de Deus, da graça de Deus, do que Deus fez, e ele fala assim, ninguém pode, ouvindo a mensagem do Evangelho, pensar em si mesmo, ser egoísta. Não tem compatibilidade. Ou você ouviu o Evangelho e entendeu, ou você é egoísta. Não tem como. E vocês, pelo amor de Deus, ele usa quase todo mundo, pelo amor, pelo Espírito Santo, por tudo, por Jesus, pensam no outro, seja um pensamento, uma atitude de vocês. Eu fico pensando, como pode? Ou a Bíblia é atrasada, ou há alguma coisa no nosso meio que a gente ainda não entendeu, ou não está querendo entender, que Paulo está falando sobre uma unidade da igreja, independente das gerações, independente de modos de pensar, independente de epistemologia, independente do que foi. É uma coisa que torna o senhorzinho de 60 anos do interior, ainda onde ele não tem TV em casa, tem rádio, 70 anos, 60, 70, já tem neto. Aquele senhor acorda 5 horas da manhã todo dia, 5h20 é tarde para ele. Ele está lá, trabalha na roça, agora com muito menos força. Volta, sua esposa morreu faz 3 anos. Senta numa cadeira, ouve suas músicas sertanejas, das mais antigas, tem alguma coleção de fita cassete lá, de umas músicas que um sobrinho dele gravou. Esse cara, ele é naquele adolescente, 13 anos, tem um cabelo que você acha que é meio estranho, não sei, se é meio, o pessoal chama de emo, o que é isso? O cara passa maquiagem, mas jura para você que é homem. Ele passa uns troços estranhos no olho, ele passa 8 horas na internet. Quando ele não está fora da internet, ele fica com um troço no ouvido, que você fala assim, presta atenção. Trancado no quarto, uns posters estranhos, não consegue ficar 10 minutos sentado, sem ir no banheiro 5 vezes, na hora do culto, não quer vir na igreja. É de boa, não é do mal, não. Você vê que o cara é do coração. Esse cara e o velhinho do campo é um em Cristo. Como? Não tem. Deixa eu dar uma ressalva aqui. Romper com a geração passada é algo normal das gerações. Toda geração rompeu com a geração passada. Tá? É normal, não é ser rebelde. Então, a década de 70 rompeu com a outra geração. Eles rompem, eles falam, a gente não quer mais esse jeito de pensar. A gente quer mudar a nossa gente. Isso é comum. Só que antes demorava 100 anos, 200 anos para acontecer. O problema é que as coisas foram indo tão rápidas, encurtaram as coisas, que a cada 10 anos uma geração já rompe com a outra. Então está todo mundo vivo vendo gerações sendo rompidas. Porque quando era antes, depois de 100 anos eu já morri. Não estou nem aí se meu neto vai viver do meu jeito. Já passou. Agora os caras estão rompendo. E aí, essa discussão, ela é egoísta. A maior parte das brigas na igreja, presta atenção, com pastores, líderes e adolescentes, não tem a ver com Deus, tem a ver com gosto. Aí eu não acho isso aí de Deus, não. Não é de Deus, não tem nada a ver com de Deus. É, eu não gosto disso. Lá na igreja a gente fala isso, seja mais honesto. Fala assim, eu não entendo. Eu não gosto. Essa divisão, e Paulo fala, olha, não seja egoísta. Pense no outro acima de você. Como é que a gente pode pensar no outro acima disso? Eu nem entendo. Eu lembro numa das brigas com... Meu irmão é o oposto de mim. Eu sempre fui
eu gostava, sempre bracei muito, beijei, babei, sabe assim, gostava de, tudo era engraçadinho, eu sentava atrás na classe, suspensão para mim, uma vez por mês, tomar no bolso, falsificava a assinatura para meu pai não ver, eu era crente ainda, mas assim, escola não foi uma coisa, estudei escola pública, entendi, a professora ficava explicando que eu desenhava, depois eu fui entender, cara, olha, eu desenhava num processo de aprendizado, mas a mulher mandou parar e eu ficava olhando para ela, não prestava atenção em nada. E o meu irmão é um cara que senta no primeiro fila, tira nota boa, não fala nada, entra sem falar, sai sem falar, não gosta de abraço. Como é que alguém não gosta de abraço? Sabe? E aí, meu irmão, beleza? Ele fala com a sobrancelha. Isso está sendo gravado? Por favor, não mostre para ele não, que ele fica bravo quando... Mas ele fala assim, e aí, meu, e aí, beleza? Ele fica assim, ó. Pô, não é possível que você é filho do mesmo pai e da minha mãe, não é possível. E quando eu era adolescente, eu queria brincar com ele, eu queria fazer coisa, ele... Pô, cara quieto, cara que tinha prazer na escola, quem é você, meu irmão? E eu lembro uma vez, já com meus 16 anos, e ele tinha os 20 dele, a gente num carro, andando, e essa frase ficou na minha vida. Uma das nossas discussões, a gente começou a discutir, não sei o quê, aí uma hora eu falei, André, eu não te entendo, cara, eu não te entendo, você não gosta de abraço, você não gosta de nada, o que você gosta, meu? Explica. E ele virou para mim e falou assim, Marcos, eu não peço para você me entender, eu peço para você me aceitar. Só me aceita. Aceitar meu irmão, o oposto de mim. Hoje nós somos amigões, ele até aprendeu a abraçar um pouco, eu aprendi a falar um pouco menos. Mas assim, hoje a minha amizade com meu irmão é um dos meus melhores amigos. Mas eu tive que aceitar. Aceitar essa nova geração. Faz parte do cristianismo. Ontem saiu um hashtag, para quem não sabe o que é hashtag, é uma etiqueta online. O que é isso? Ai, como eu vou explicar? Bom, nos sites aí, principalmente no Twitter, existe uma etiqueta online, se você quiser saber sobre, por exemplo, a morte da Anne Winehouse, está lá a etiqueta, você clica lá, você sabe quem está escrevendo sobre ela no mundo todo. Aí ontem saiu uma etiqueta chamada Igrejas das Antigas, que acho que foi até com boa intenção quem começou a pôr, colocou as igrejas, e o pessoal escrevendo, e eu fui dar uma olhada, cliquei lá, fui ver o que o pessoal está escrevendo nas Igrejas das Antigas. Aí eram duas turmas, umas falando, na igreja antiga era muito melhor, na igreja antiga era sei o quê, não sei o quê, aquele saudosismo, que é verdade, não, e é verdade, eu falava mal disso, hoje eu penso que a década de 80 é melhor que hoje. Nossas bandas, sabe, tinha Cazuza, tinha as bandas boas, Biquíni Cavadão, tinha, sabe assim, era legal. Agora hoje, tem que restart. Não dá. No meio evangélico, pô, você tinha Rebanhão, Rebanhão, meu irmão, Rebanhão, cara, era delicioso. Hoje você tem, não posso nem falar. Não dá problema. Você tinha os conjuntos que eram, cara, sabe, Jamires. Então a gente tem esse negócio de achar que antigamente era melhor. É lógico que você acha que antigamente era melhor. Antigamente você era novo e aquilo falava no teu coração. Hoje você tem um coração de pedra, mas não tem ninguém que fala no teu coração. E você lembrar da tua infância, até o docinho que sua mãe fazia é melhor do que a comida hoje. Não tem, tudo que é da nossa infância é mais gostoso. Agora, não sei se você lembra, quando você tinha 18 anos, 17, seu pai falava a mesma coisa. Você lembra disso? Falava, na minha época era bom, hoje é uma porcaria. Mas qual época que é a melhor? E eu perguntei para o meu pai, o meu avô falava a mesma coisa. Na minha época, eu quero falar que a gente está repetindo isso, só que existe um fenômeno na sociologia, que, eu vou sair do foco aqui, tem um fenômeno na sociologia que fala que a gente
geralmente sacraliza o passado e profana o presente. Quando a gente mistura esse saudosismo na igreja, a gente costuma falar que o passado é sacro e tudo que é novo é profano. Tudo que é novo é profano. Não necessariamente. Nem tudo que é do passado é sagrado, nem tudo do presente é profano. Ah, esse jeito de vocês se vestirem é só um jeito de vestir. Esse é o jeito que a gente quer. E é muito... Esses dias eu estava escrevendo sobre liturgias, novas liturgias, e um pastor da minha denominação, acho que bem intencionado, fala: Marcos, é estranho você escrever numa revista como a Ultimato, num site da revista Ultimato, e não citar nenhum versículo. Você, como pastor, deveria citar mais versículos. E eu falei assim: olha, eu não estou citando versículo, não é porque eu não sei, e não é porque eu não saberia colocar muitos versículos aqui, eu poderia, mas porque essas ideias são minhas, eu não posso tentar sacralizar minhas ideias metendo versículo. Porque, e aí isso aí eu aprendi desde pequenino, uma casa é feita com muitos blocos, mas muitos blocos não fazem uma casa. Uma mensagem de Deus é feita com muitos versículos, mas muitos versículos não fazem a mensagem de Deus. Você tem que entender, muita gente tem a sua ideia própria, muitos pastores ali têm a sua ideia própria, mete versículo fora de contexto para falar: ó, o que eu estou falando não é só meu, Deus está dando o selinho dele aqui, ó. Isso está errado. Está errado. A gente tem que saber discutir ideias próprias e saber ver algo com sentido. Está na hora de eu parar? Tá. É que eu estou tentando, eu acho que eu consegui. E o texto de Paulo, ele fala isso, para a gente pensar no outro acima dos nossos interesses. Olha, quando perguntaram para Jesus o que diz resumo a lei no Antigo Testamento, o que ele fala? Ama a Deus acima de todas as suas forças, acima de todo o seu conhecimento, e ama o próximo como a si mesmo. Isso é Antigo Testamento. Amar o próximo como a si mesmo é Antigo Testamento, não é Novo. No Novo Testamento, em Cristo, depois Paulo e os outros, eles falam que você tem que amar o próximo às suas custas. Paulo fala aí: ame o outro acima de você. Se nem a nós, igual a gente já não consegue, como Jesus nos amou morrendo na cruz. E aí ele fala: o que vai nos unir? O que vai nos unir? Ele fala: seja a sua atitude a mesma de Cristo Jesus. E qual que é a atitude de Cristo Jesus no texto? Encarnar. A encarnação é o poder mais forte de união. Pensa comigo. Jesus poderia ter vindo como um anjo. Ele vinha como um anjo, andava, onde ele passava as pessoas se prostravam, as pessoas o adoravam. Ele meio que flutuava, chegava para o diabo, sai fora. Botava a ordem no galinheiro, que isso aqui é meu, isso aqui é meu. Sei o quê? Poderia ter vindo. Jesus poderia ter vindo só pelas palavras, a Bíblia. Poderia, sim, então tem os textos, é o Messias, é isso aí. Jesus poderia ter vindo através do seu Espírito, nos profetas, como no Antigo Testamento, algumas aparições, algumas epifanias. Mas não, ele falou: a diferença entre a gente e Deus é muito grande, muito maior do que a geração passada, os baby boomers e a geração Y ou X. A diferença entre a gente e Deus é tão grande. E aí eu pego uma frase do Ariovaldo, né? Aliás, eu pego muitas coisas do Ariovaldo, sem falar. Mas essa eu vou citar, só para jogar para eles. Se for heresia, você pergunta para ele daqui a pouco. Ele fala assim, não sei se é dele, mas uma vez eu ouvi: quanto mais nos aproximamos de Deus, mais entendemos o quão distante estamos dele. E é verdade, quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente percebe o quão distantes nós estamos dele, porque ele é santo e nós somos pecadores. E Jesus fala: esse abismo é muito grande, nenhum homem consegue chegar até a gente.
e eu vou ter que chegar até eles. Então eu vou encarnar. E ele sendo Deus, ele abre mão. E deixa eu só achar aqui. Ele sendo Deus, ele abre mão. E ele abre mão dos seus direitos. Ele é como se a palavra aí, é um dos textos difíceis. Ele se esvazia. É estranho, né? Parece que uma bexiga cheia e uma bexiga vazia, os dois são bexigas. Mas uma você vê de longe, aquele encanto, uma bexiga vazia você fica, joga fora. Mas é como se fosse despir. É como alguém que tira, é como um general que vai tirando as suas patentes. Vai tirando as suas patentes e tira toda a sua farda e está com uma roupa normal e não há diferença nenhuma. Eu estava vendo que no catolicismo romano, o padre não pode vestir roupa normal, pelo menos os tradicionais, porque ele está sempre em exercício. Assim nos anglicanos também. Eu sempre perguntei, por que o Robson Cavalcante só veste aquele rosinha lá, aquele vinho estranho? Pô, não tem uma cor melhor? Falar para a esposa dele comprar uma outra cor. E eu perguntei, Dom, o que aconteceu? Por que você só veste essa roupa com essa mesma cor? Ele falou, porque eu sou sempre em exercício. Eu não posso vestir, eu estou sempre com a roupa do ano lá, da cor que a igreja determinou. Eu falei, caramba. Mas é como se Deus falasse assim, não, vou abrir. Será que nós encarnarmos, uma igreja que se encarna nesse... E é interessante que Jesus podia falar assim, eu vou encarnar, mas eu vou encarnar no mosteiro, porque eu não posso me misturar com o povão. E aí Deus, você faz sua parte, você traz os melhores. Os que querem ser treinados, eu já vou falar, tem João Batista, tem Paulo, vai trazendo eles, e eu lá no mosteiro eu sento, eu não toco com o mundo já é do maligno, e de lá eu vou doutrinando, aprendendo, se quiser você traz. Porque na verdade é esse o sentimento da igreja. A igreja que pensa um pouco assim, Senhor, vamos se isolar do mundo, dessa cidade, aqui do lado tem danceteria, tem uns tostanhos, nunca vou lá, e o Senhor faz entrar na porta os escolhidos, sou presbiteriano, hein? Os predestinados. Você escolhe, já traz, já faz todo o trabalho. Mas não, Jesus fala, não, eu quero no povão. E nada de palácio. Tira essa roupa também de rei. Vamos no curral. Jesus nasce num curral fedorento. Não tem nenhum bom elemento do lado dele. Ele não poderia trabalhar no RH. Só escolhe gente ruim. Não tem um ali que presta. O melhorzinho nega ele. O melhorzinho nega, os outros se calam. O melhor ali, líder mesmo, trai ele. Que sabia mexer pelo menos um pouco de dinheiro, fazer uma planilha de Excel decente, tudo. Traiu. Mas ele falou, eu quero estar no meio do povo. Será que nós, como igreja, estamos dispostos a nos despir do nosso direito? Será que estamos dispostos a viver uma igreja que tira esse direito de ser melhor? Será que eu, como pastor, estou disposto a não cortar fila? Coisa simples, porque eu sou pastor. Depois eu sou pastor, é uma coisa interessante. A gente nunca ora em casa, mas quando o pastor vai, tem que orar. Nunca vi isso. A gente ora assim, nunca ora na refeição. Quantos de nós às vezes já entra na refeição, já come tudo, mas está com o pastor? Opa, o pastor está aqui. Então é muito legal as criancinhas que ainda não entenderam essa hierarquia, porque as criancinhas chegam assim, mas vai orar por quê, pai? Aí eu estou lá. Esses dias foi a melhor, cara. Esses dias eu estava lá na igreja, falando sobre como é difícil viver com vizinho, né? Vizinho é chato, né? É melhor eles ficarem lá do que aqui. Aí eu falando, talvez você tenha um vizinho chato, aquele que você não sei o quê, vizinho. Aí uma criança, cara, foi muito legal. A minha criança tinha 5 anos. Ele levantou assim da cadeira, do lado da mãe, assim, e falou, a minha vizinha, a mamãe falou isso. Cara, aí a mãe pegou e tapou a boca da criança. Aí eu falei, aí eu vi que todo mundo riu, eu falei, fica quieto, criança, aqui é a igreja, não é lugar de falar a verdade, não. Porque é isso o sentimento. Na verdade, tampando a boca, não fala, não.
a igreja. Será que a gente está disposto? Eu lembro direitinho, porque a gente ia para pregar nos acampamentos, e nos acampamentos, às vezes, o líder chegava e falava assim, chegava para mim, aliás, os adolescentes, eu sempre gostei, antes de pregar, jogar uma bola, brincar com eles, fazer uma brincadeira de roda, tudo ali, e eu ia assim, né? Sempre ouvi uma palavra dizendo assim, mas você é pastor mesmo? Para muitos ofenderia isso. Para muitos ofenderia. Para mim era um selo dizendo, passei a primeira barreira. Consegui tirar. E é tão difícil, porque é bom pôr, viu, gente? Você chamar de reverendo dá uma moral. Reverendo, sou eu mesmo. Aos 32 anos já sou chamado de reverendo. Dá? Esse orgulho de crentes que acha que sabe mais. Você já foi evangelizar? Cara, é muito ruim. Você vai lá evangelizar, aí geralmente quem está do lado de lá quer falar também a opinião dele, né? Ninguém na rua está assim, eu não sei de nada, e eu estou só esperando um crente vir e falar tudo. Ninguém. Sempre que você vai evangelizar, você tem que ouvir um bom tempo. E aí, só que o problema é que a gente é tão arrogante, que a gente quer passar toda a nossa doutrina, e não quer ouvir. E aí quando o cara vai falar, não, isso é bobeira. E a gente não está disposto a encarnar a nova geração, a encarnar a cidade, para sermos um, para abraçar. Às vezes você vai ouvir, e você vai ouvir coisas que você não concorda, mas é o que o cara construiu a vida toda. Aliás, não é a gente que convence, é o Espírito. A igreja está disposta a ouvir a juventude está disposta a ouvir os mais velhos. Ser um. Adolescentes e jovens, vocês estão dispostos a tirar o seu manto de rebelde e baixar a cabeça? Falar, eu vou ouvir, Aliás, essa nova geração não sabe obedecer por obedecer. Tem que entender tudo. Mas quando você entende, é interessante, essa mania de entender tudo é muito forte agora. Isso não combina com o Evangelho. Evangelho é fé. A partir do momento que você entende tudo, você não precisa mais de fé. Vive outra coisa. Fé é quando você não entende tudo, mas vai. Aliás, esse negócio de abrir mão é impressionante. Eu já vi assim, vai lá conversar, vai pedir desculpa. Não vou ser hipócrita, eu discordo de tudo isso. O que você entende com hipocrisia? Hipócrita, não vou viver uma coisa que eu não sou. Hipocrisia não é você fazer uma coisa que você não está sentindo. Hipocrisia é você não fazer uma coisa que você acredita. Não tem a ver com sentimento, tem a ver com fé. Presta atenção, você não vai pedir desculpa porque você está sentindo que já está na hora de perdoar. Não, você está com raiva, se passar eu dou um tapa. Vou pedir desculpa. Não, mas eu não estou sentindo que eu tenho que pedir desculpa, sabe? Você não tem que sentir nada. Você acredita que você tem que pedir desculpa? É isso que você aprendeu na palavra? Então faça. Hipócrita é aquele que vive contra o que acredita e não contra o que sente. Eu não gosto dessa geração. Essa geração para mim incomoda. Não importa. Nós acreditamos que somos um. Somos um. E devemos viver assim, abrindo mão, despindo. Como Cristo fez, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. E é interessante que Cristo tira os seus direitos. E Cristo, além de ser homem, ele serve. Ele começa a servir os outros. E servir os outros é difícil, gente. Porque aceitar os outros como eu aceitei meu irmão é uma coisa. Servir é outra. E quando eu penso em servir, eu penso na minha mãe. Minha mãe era aquela... a gente casa, a gente vê que a louça não lava sozinho. É tão triste. Aliás, gente, quem vai casar, é muito bom casar. Mas você começa a aprender umas coisas tão difíceis. A comida não se prepara sozinho. A toalha não escala o box. Eu jurava. Porque eu sempre largava ela no chão, quando eu voltava ela estava pendurada. Eu falava, ela escala. A roupa não se lava.
Uma coisa que é impressionante, gente, jovens, a comida não aparece na geladeira. Você tem que ir comprar, supermercado é um caos. E você tem que ir, cara, isso é ridículo, é horrível. Não, mulheres, não peçam para o marido ir, por favor. Evite, cara. E a gente começa a ver que alguém me serviu pela vida toda em silêncio, chamado mãe, chamado pai. Não é possível, isso é evangelho. Servir sem falar, ó, estou fazendo por você, já sabe. Daqui a pouco eu vou pedir. Já viu isso? Já viu essas irmãs de igreja, que elas nunca subiram no púlpito, num palco, mas às vezes elas pedem culto atrás de culto, porque estão lá, servindo, refletindo a Deus. Como é difícil servir o outro. Como é difícil servir o outro e sem ninguém ver. Às vezes é legal servir, pá, na frente de todo mundo, o pessoal, o cara é humilde. Bacana. Eu sou humilde. Ganhei em primeiro lugar de humildade. Agora, quando você tem que servir o outro, sem entendê-lo, mas aceitando, é tão bom. O mundo manda as pessoas nos servirem, é tão gostoso. Você chegar num restaurante, quero isso, o cara traz, cai o talher, desculpa senhor, bota, traz um outro. Quem não gosta, fala a verdade, de ser servido, merece os 10%. Só 2 pessoas pegam meus 10%, garçom e igreja. Mas Jesus não sentou na mesa, Jesus foi para a cozinha, botou o avental e serviu a gente. Se quisermos entender, se quiser entender a nova geração, vocês nunca vão entender. Mas se quisermos viver o que o Evangelho de Cristo propôs de igreja, temos que servir a nova geração. Temos que ensiná-los a servir. Tem que aparecer. Eu não gosto disso. Eu vou falar uma coisa que vai bater muito forte em tudo que eu aprendi. Eu não gosto de evangelismo criativo. Eu acho isso besta. Eu acho isso um tiro no pé. O que acontece? A gente tem uma igreja que é um jeito. A gente vai lá fora, chama os caras de fora até, às vezes, para nos ensinar. Aí eles vão lá, se vestem de palhaço, fazem malabarismo. Aí o cara fala, pô, que bacana. Aí o outro vai lá e faz uma peça super bacana. Fala, pô, o cara, gostei disso aí. Aí o outro vai lá, toca uma música meio J Quest, e aí depois volta para uma outra música, faz um intercâmbio de música chamada secular. Pô, bacana isso aí, cara, muito louco. Aí vem o cara falando ele vai lá, tá na praça, ele prega em 10 minutos, 5 minutos. Ele faz uma mensagem bacana. Fala, pô, eu quero isso, Deus, eu quero. Levanta a mão, vamos lá na igreja, vamos lá na igreja. Aí ele chega na igreja, meu irmão. Depois daquele evangelismo foi um espetáculo. A mensagem que era de 5 foi para 40. Teatro, coitado. Tem teatro? Não, teatro era só para evangelizar. Mas não tem um grupo de teatro? Não. A música, nenhuma ele conhece mais. Cadê o J Quest vocês cantaram? Não, tem não. Mas era tudo rápido, era tudo tão dinâmico, as pessoas ficavam intercedendo. Aqui não tem muita gente senta. Mas e a gente sim, não tem? Não. Vocês me venderam algo, propaganda enganosa. Isso não foi o que vocês apresentaram. Não, mas o evangelho é o mesmo. Não é o mesmo. O evangelho é o mesmo quando é o mesmo tudo. Na forma, na essência e na forma, no que apresentou. O evangelismo criativo é assim. Você engana a nova geração. Vem. Quando entra, fecha a porta. Fica sentado. Vocês estão rindo? Que é a casa de Deus, não é para rir. Isso não é viver corpo. Isso não é viver corpo. Então não faz. Vamos lá fora, a gente bota umas cadeiras de plástico, alguém fala 40 minutos, tá? Vamos fazer tudo igualzinho. Se alguém se converter é porque Deus predestinou, meu irmão, aí vai adorar a tua igreja. Nossa, era igualzinho que eu vi lá fora. Não existe esse negócio de... Ou a vida em igreja é criativa, ou não engana. O bom é que essas igrejas que fazem isso, mandam a gente para outras igrejas. Porque a pessoa se converte, vai lá, nunca mais volta, mas vai noutra. Porque o evangelho fica.
A forma não, o evangelho fica. O evangelho, alguém deve fazer igual os caras fazem na rua. Não é possível. Algum doido trouxe para dentro isso. Essa vida, essa coisa. Aliás, essa é uma coisa, eu entendo, que o pessoal bate muito. Fala, esse negócio de pregar rápido. Eu não estou aqui já há 1 hora. Eu vou falar, vocês são de igreja? Falar que vocês são de igreja. Eu sei que meus vídeos no YouTube não podem passar de 6 minutos. Mas vocês, eu estou aqui brincando, uso humor, dá para passar. Alguns estão dormindo, mas beleza. Mas, o que eu estava falando? Pregação rápida. Os que o pessoal bate, fala, não, pregação não tem que ser rápida, pregação tem que ser boa. Não precisa ser rápida, pregação tem que ser boa. Concordo. Pregação tem que ser boa. Uma pregação boa, às vezes você fica 50 minutos. Tranquilo, passou rápido, uma delícia. Tem pregações de 10 minutos que são uma eternidade. Certo? Concordamos. Agora, nem todo mundo é tão bom assim. Tem pregadores que você ouve. O Ari não tem pedagogia nenhuma. Falando isso. Mas é uma delícia ouvir. Eu gosto, eu fico lá 1 hora, porque tem conteúdo, é bom. De pedagogia nenhuma, foi brincadeira. Ainda bem que ele não chegou. Mas é bom. Agora, nem todo mundo tem esse conteúdo. Você pregando todo fim de semana na mesma igreja, a coisa tem que ser mais dinâmica, mais rápida. Porque o evangelho está lá. Jesus, não gostei, eu acho que isso aí está banalizando o evangelho pela cultura própria. Não, Jesus pregava em 2 minutos, que era uma parábola. Alguém que estava passando ouvia a mensagem toda. Jesus pregava em 1 ponto. Não estou sacralizando o método de Jesus, mesmo vindo de Jesus. Eu não sacralizo, porque é método. Eu aprendi isso. Eu não sacralizo nenhum método na Bíblia, mesmo vindo da Bíblia, porque é método. Eu não sacralizo, porque senão a gente voltou aos templos do Antigo Testamento. Templo, na igreja eu não fazia isso. Isso para mim é errado. Eu não sacralizo nenhum método da Bíblia, mesmo vindo da Bíblia, porque é método. As pessoas mudaram, o tempo mudou, só fica a essência, o método não. Mas o encarnar de Cristo, Paulo fala, seja a mesma atitude de vocês. Encarna, viva, sirva ao próximo. E para acabar, isso geralmente é mentira isso, viu gente? A maior mentira do pregador é falar, e para acabar. Vocês sabem que vai durar ainda mais um pouco. Ele obedeceu a Deus. Obedecer a Deus. É interessante que... É muito interessante falar assim, já pensou um Jesus desobediente? Já imaginou? Jesus com tudo que viveu desobediente. Não quero. A partir de hoje acabou, mudou, revolução aqui, ó. Não tem mais nada com o pai, vou viver, esquece. Você já imaginou um Jesus desobediente? Aliás, o único que poderia ser desobediente é ele. Podia. Ele tem vida em si mesmo? Não. Tudo que ele ficava citando o Antigo Testamento. Para que citar o Antigo Testamento? Jesus, você tem avará. Fala o que você quiser, vai ser registrado, vai ser chamado de sagrado. Aí ele fica lá citando Moisés, Isaías. Não, fala o que você quiser, velho. Você é doutor, você fala. Não. O que veio atrás de mim eu tenho que seguir esse caminho. E olha, quem vê a mim vê o Pai. O que eu faço é dele. Aliás, isso é um erro teológico, cristológico. A gente pensa que você já foi jogar bola, né? Com crianças. Aí você vai lá jogar, vai completar no gol. Aí alguém fala assim, não, você é café com leite. O que é café com leite? Pelo menos aqui em São Paulo, café com leite não vale na regra, entendeu? Você tem que fingir. Você não está jogando. As crianças estão se matando lá, mas você está brincando. Aí você fica no gol, alguma criança chuta, se for muito ridículo, você pega. Aí você chuta um pouquinho melhor, você dá aquele pulinho mais devagar, a bola passa, você cai assim, a criança sai comemorando. Às vezes a gente tem uma ideia que Jesus é assim, ele está aqui em carne e osso, mas ele é café com leite. Ele está lá, fingindo que está, estou com uma fome, 40 dias. Aí, estou com uma tentação, estou com dor. Você está entendendo? A gente pensa que Jesus é um café com leite, o cara grandão jogando futebol, fingindo que é homem,
Várias vezes eu falei, eu estava tendo uma discussão com um menino no futebol. Futebol é uma maravilha, revela quem nós somos. Não pense que seu pastor é santo se você não viu ele no campo de futebol. Tem que ver no campo de futebol. Se quando ele tomar porrada, fala, Deus abençoe, você fala, esse cara é de Deus. Agora vai ver futebol de seminarista. Aí, eu fui briguento pra caramba. Deus me melhorou e ainda está. E aí numa das brigas eu falei, cara, isso aí está errado. Não está errado não, todo mundo aqui, ninguém pode falar nada. Todo mundo aqui já fala. Eu falei, mas está errado, cara. Você pensa bem, Jesus não faria isso. Mas Jesus é Jesus. O que ele quis dizer com Jesus é Jesus? Mas Jesus é Jesus? Como assim? Jesus é café com leite. Assim, não ponha Jesus para me comparar. Porque Jesus, ele é filho de Deus. Uma coisa é eu passar fome 40 dias. Outra coisa é Jesus. Ele deve ter algum botãozinho assim, alimentar. Magrinho, gordinho. Entendeu? Ele tem alguma coisa. Não tem. Ele é homem. E eu quero falar, até o poder dele, qualquer milagre, é dado pelo Espírito Santo. Ele não tem poderes próprios. Pensa bem nisso. Ele não tem poderes. Ele não... telepatia, deixa eu ver o que estão pensando. Aqui tem 30 pessoas, 50 pessoas, uma está pensando no almoço, outra não sei o quê, e alguém está falando, o Ariovaldo não vai chegar. Tô lendo. Não, Jesus não tinha isso, um botão, ele não era o professor Xavier. Não era. Jesus não era um X-Men. Jesus era igual a nós. E como sendo nós, ele passava fome, e ele passou fome. Presta atenção, se ele tinha poderes, de que vale a tentação? Sabe, assim, eu fico pensando assim, se fosse o meu Jesus do gibi, ele chega assim, o diabo vem depois de 40 dias, se você é Deus, transforma a pedra em pão. Se fosse eu falava, eu vou transformar você em pão. Eu vou comer. Horrível. Sabe, qual que é a tentação? Leva lá no templo, lá em cima. Se você é Deus, pula que os anjos te agarram. Se sou eu, meu irmão, eu já... Que nem aquela cena do Indiana Jones e a Última Cruzada. Não, e o cálice perdido. Eu já poria o pé assim e falei, eu não preciso dos anjos, eu vou, meu filho. Agora você cai. Ou se você é Deus, se prostre que eu dou todas as nações. Eu falo, não, eu ia fazer igual o Darth Vader. Você se prostra. Ele ia cair. Se a tentação de Cristo, presta atenção comigo, a tentação de Cristo é para ele não fazer isso que Paulo está falando. Se você é Deus, use o que é seu de direito. Seja Deus. Se você é filho de Deus, seja Deus. Se sacie com pão, voe, conquiste as terras, seja rei. Se você é Deus, e ele fala, eu sou homem, mas sou homem filho de Deus. E ele foi obediente até a cruz. É uma escada. Aonde vai parar isso, Paulo? É uma escada, e ele sendo na cruz. E é isso que Jesus, o que Paulo está falando, seja a nossa atitude igual a de Jesus. Ele foi até a cruz, ele entrega todos os seus direitos. E na última, todas as orações de Jesus, ele chama Deus de Pai, de Abba, Painho, Paizinho, Papai. Mas na cruz ele não fala, Deus meu, por que me desamparaste? Chama de Deus. Que formalidade é essa? É como se Jesus na cruz abriu mão de ser chamado de filho, para que eu e você, para que nós possamos ser chamados de filhos de Deus. Ele abre mão de tudo e morre. E aí Deus o exalta no nome acima de todos os nomes, onde todo joelho se dobrará. Eu não preciso defender Jesus. A partir do momento que eu defendo Ele, quer dizer que eu tenho insegurança do que Ele é. Presta atenção. Você não precisa ficar defendendo a igreja, a sã doutrina, igual os fariseus. Quem é Jesus para os jovens? O Evangelho tem poder, mais do que seus argumentos. Viva o Evangelho de abrir mão e abraçar, que a geração vai assimilar.
Porque essa é a obrigação dos mais velhos. Vocês já caminharam mais. Baixe sua cabeça. Pai querido, nós queremos viver o Teu Evangelho. Como é difícil, Senhor, que a nossa atitude seja a mesma. Senhor, nos ajuda, Senhor, a abrir mão do nosso, às vezes, do nosso conhecimento, do nosso poder, dos nossos cargos. Até mesmo como nós sermos crentes, esse orgulho, a gente tem a palavra, eles não. Que a gente possa fazer igual ao Teu Filho, Senhor, e descendo degrau por degrau, até a nossa morte, até falar, Senhor, eu abro mão da minha vida, Senhor, para que outros tenham. Senhor, que essa diferença entre nova geração e antiga, Senhor, seja rompida no Teu sangue naquela cruz. E um servindo o outro, a gente possa se tornar a igreja de Cristo Jesus. A gente não consegue fazer isso, Senhor. A gente já está tentando e não consegue. Nós acreditamos que o Senhor consegue em nós nos transformar em servos, onde uma geração serve a outra, onde os jovens servem os mais velhos, onde os mais servos servem os jovens. Abençoe a Tua igreja, Senhor, onde quer que ela esteja, Senhor. Quem está nos ouvindo pelo vídeo e essa aqui, que assim a gente seja um corpo, Senhor, e o Teu reino venha. Em nome de Jesus, amém.